Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, desde que a gente se entende por gente, a gente olha para as estrelas e se pergunta: será que tem mais alguém por aí? Essa é talvez a pergunta mais fundamental de todas, né? Ela está na raiz dos nossos mitos, das nossas religiões e, claro, da nossa ciência. É a busca que meio que define a nossa curiosidade. E o papo de hoje é sobre como a gente está entrando numa era completamente nova nessa busca. Tudo isso graças a uma revolução silenciosa movida à inteligência artificial. A gente vai explorar junto como a IA está nos dando ferramentas que até pouco tempo atrás pareciam coisa de filme. Vamos começar entendendo o tamanho do desafio, o que a gente chama de palheiro cósmico. Depois, vamos ver qual é a ferramenta revolucionária que está mudando as regras do jogo. E aí, a gente mergulha em duas frentes de batalha. Uma que tenta escutar sussurros do universo e outra que busca pela assinatura da vida. Para fechar, vamos dar um pulo num laboratório real em Marte e ver como essa busca continua. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. E para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho, da escala quase absurda desse desafio. É literalmente como procurar uma agulha num palheiro. Só que um palheiro do tamanho do cosmos. Parem e pensem um pouco nesse número. A gente não está falando do universo inteiro, não. É só aqui, na nossa vizinhança, a Via Láctea. Na melhor das hipóteses, a gente está falando de 50 bilhões de planetas que poderiam ter vida. É tanto zero que o cérebro da gente até dá um nó. Mas por onde a gente sequer começa a procurar? E se a quantidade de lugares para olhar já é absurda, a quantidade de informação que a gente recebe deles é um dilúvio. Pega o sistema de radiotelescópios VLA, por exemplo. Ele gera 2 terabytes de dados por segundo. Para ter uma noção do que é isso, é o equivalente a você baixar mais de 400 filmes em altíssima definição, a cada segundo. É humanamente impossível sentar e analisar tudo isso procurando por um blip diferente. É exatamente aqui nesse gargalo que entra a nossa ferramenta revolucionária. A inteligência artificial está virando a nossa nova lente, sabe? Uma lente capaz de focar no meio desse tsunami de dados e enxergar coisas que antes eram totalmente invisíveis para nós. Tá, mas como é que a IA faz isso? É aqui que a mágica acontece. Primeiro, ela tem a capacidade de processamento bruta para dar conta daqueles volumes absurdos de dados. Acabou o gargalo. Segundo, e talvez o mais importante, ela tem a sutileza de encontrar padrões que um cérebro humano jamais notaria. E, o ponto crucial, ela funciona como um filtro super inteligente que vai aprendendo sozinho a separar um possível sinal de verdade do ruído de fundo do universo. E essa nova capacidade está abrindo principalmente duas frentes de busca novas e fascinantes. Pensem nelas como duas estratégias de detetive totalmente diferentes. A primeira, a das tecnoassinaturas, é como se a gente estivesse tentando grampear o universo, sabe? Ouvindo para ver se a gente pega um sinal de tecnologia. Já a segunda, a das bioassinaturas, parece mais uma investigação forense cósmica, procurando pelas impressões digitais químicas da vida. Bora explorar essa primeira fronteira, então. A busca por tecnologia. Aqui, a gente está literalmente com o ouvido colado no cosmos, tentando pegar qualquer sussurro de uma civilização distante. Durante décadas, a gente procurou por sinais de banda estreita. Para ficar fácil de entender, é como se a gente estivesse procurando uma estação de rádio AM ou FM, sabe? Um sinal bem focado, limpinho, fácil de identificar. A gente estava procurando por alguém que se comunicasse como a gente. Só que aí a IA chega e vira mesa. Ela faz uma pergunta que muda tudo. E se? E se uma civilização mais avançada usar uma comunicação tipo um Wi-Fi super complexo? Um sinal de banda larga que para os nossos equipamentos parece só chiado? E o mais legal é que isso não é só teoria, não. Pouco tempo atrás, um pessoal da Universidade de Toronto e do Instituto SETI usou um algoritmo de Deep Learning para rever os dados do projeto Breakthrough Listen. O resultado? A IA encontrou 8 sinais interessantes, vindos de estrelas aqui perto, que os algoritmos antigos tinham deixado passar batido. Eles estavam lá o tempo todo escondidinhos no meio do ruído. É a primeira grande vitória dessa nova abordagem. Pois é, encontrar esses 8 sinais escondidos mostra o poder de olhar as coisas de um jeito novo. E por falar em fazer um sinal chegar mais longe, pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. Ok, valeu pela força. Agora vamos para a segunda fronteira, que é, sinceramente, ainda mais alucinante. Aqui a gente não está mais procurando por tecnologia. A gente está caçando as assinaturas químicas da vida em si. É quase uma arqueologia molecular. O problemão aqui é a tal da ambiguidade.
Moléculas orgânicas, sabe, a base da vida que a gente conhece, se formam o tempo todo no espaço, sem precisar de vida nenhuma. A química do universo faz isso sozinha. Então a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente diferencia um fóssil molecular de verdade de uma molécula que surgiu ali por acaso? Para resolver essa encrenca, os cientistas criaram uma IA especialista chamada Life Tracer. E a sacada dela é simplesmente genial. Em vez de procurar por moléculas específicas que a gente associa com a vida aqui na Terra, o que seria um baita viés, ela analisa o padrão molecular completo da amostra. É como se ela tirasse uma impressão digital molecular da amostra que revela se a linguagem química ali é de algo vivo ou não. Certo. E como isso funciona na prática? É um processo de 3 passos. Primeiro, claro, você pega a amostra. Pode ser um pedaço de meteorito, poeira de cometa, o que for. Segundo, a análise. A amostra passa por uma máquina que é basicamente uma balança de moléculas super precisa. Ela pesa e identifica tudo que tem ali, criando um mapa químico completo. E por fim, a classificação. A IA pega esse mapa complexo e, com base em tudo que ela aprendeu, bate o martelo. Origem biológica ou não biológica. E qual a performance disso? Olha, os resultados são impressionantes. O Life Tracer já consegue diferenciar com mais de 87% de precisão se o material veio da vida ou não. Em alguns casos, bate quase 90%. Isso, gente, é um salto gigantesco na nossa capacidade de ter certeza se encontramos vida em outro lugar. A pergunta óbvia agora é, beleza, onde a gente testa essa tecnologia incrível pra valer? E a resposta não está em nenhum laboratório aqui na Terra. Está a milhões de quilômetros daqui, no nosso vizinho, o planeta vermelho. E esse teste já está rolando, o rover Perseverance está lá em Marte, agora mesmo, na cratera Jezero, que um dia foi um lago. Ele está coletando amostras de rochas que parecem ser as mais promissoras. A próxima grande missão, a Mars Sample Return, vai trazer essas amostras de volta para a Terra. E é aí que a IA, como Life Tracer, entra em campo com seus quase 90% de precisão. Esse vai ser o grande foco da astrobiologia na próxima década. E o futuro é ainda mais empolgante. A IA não vai ser só uma ferramenta para a gente usar aqui na Terra. A próxima geração de sondas e robôs vai ter essa IA a bordo, tomando decisões sozinha em tempo real. Imagina só, uma sonda voando pelos jatos de água que saem da Lua Encélado, em Saturno, analisando a química na hora e decidindo por conta própria. Opa, aqui tem algo interessante, vou investigar mais de perto. E tudo isso nos leva a uma reflexão muito bacana, que está nessa frase do Bill Diamond, o CEO do Instituto SETI. Ele diz que o progresso é medido pela escala do esforço e não pelos resultados ainda. E o nosso esforço agora é exponencialmente maior e, principalmente, mais inteligente. Então, a grande mensagem é essa. A gente ainda não achou a resposta para a grande pergunta. Não ainda. Mas a nossa capacidade de procurar, o nosso jeito de vasculhar o palheiro cósmico, isso mudou para sempre. A busca continua, mas agora a gente tem um parceiro novo e absurdamente poderoso do nosso lado. E isso me leva à pergunta final que eu quero jogar para vocês. Com essas duas frentes de busca se abrindo ao mesmo tempo, o que vocês acham que a gente vai encontrar primeiro? Um sinal de rádio inteligente vindo de outra estrela? Ou um fóssil molecular numa pedrinha de Marte? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, quero muito saber o que vocês pensam.